Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Fazem o quê? 2 meses? 3 meses? Eu não sei dizer ao certo quanto tempo faz, mas assim, eu tenho certeza que faz muito tempo. Inclusive, muito mais tempo do que eu gostaria. Porque parece que não. Mas ainda que eu sinta preguiça de gravar os episódios do Moriar, o que eu de fato sinto, eu sinto falta dessas conversas com vocês. Eu me acostumei tanto a estar lá gravando toda semana e pensando num tema toda semana e mantendo esse diálogo mesmo, né? Porque posso só eu falar, mas vocês me escrevem, vocês entram em contato, vocês comentam, blá blá blá, então se torna realmente um diálogo, né? Eu senti falta disso, então assim, é bom estar de volta. É bom estar de volta aqui com vocês, é bom estar sentado aqui na minha mesa, fumando um cachimbo, com minha garrafa de água do lado, que eu preciso avisar quando eu vou tomar água, e conversando com vocês a respeito de coisas interessantes, ou, como eu prometo no início de todo episódio, falar das coisas que realmente importam. Bem, essas férias foram muito interessantes, sabe? Muito interessantes mesmo. Que eu vi primeiro que foi minhas primeiras férias depois de ordenado, né? Então foi umas férias, foram férias apostólicas, né? Em que sentido? No sentido que eu fiz muito pouco descanso, né? Eu parei muito pouco. Apesar de terem sido férias longas, porque as férias são realmente longas, pelo menos enquanto seminarista, né? Agora, depois de padre, não creio que serão, né? Até mesmo como diácono, ainda que o tempo de férias seja longo, elas não são longas no sentido de descanso, né? Justamente como eu estou conversando com vocês. Mas eu me perdi. O que eu estava dizendo? Sim, então, foram férias com pouco descanso, mas férias apostólicas, né? Então eu viajei para muito lugar. Só para vocês terem noção, eu fui um período aí de... o quê? Que eu passei 1 mês trabalhando numa paróquia, depois, no período aí de mais ou menos 1 mês, eu estive em Curitiba, São Paulo, interior de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, e depois retornei ali para a região de Novo Hamburgo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, foi um negócio bem intenso. Mas foi maravilhoso, foi muito bom. Me dê um segundo para acender aqui o cachimbo. Principalmente ali as experiências que eu tive no Rio de Janeiro foram muito interessantes. Os padres, as comunidades que eu conheci. E por comunidade eu estou falando não favela, tá? Estou falando comunidade comunidades católicas, né? Ou seja, paróquias, o caminho neocatecumenal que eu visitei ali, e também as favelas que eu fui. Foi uma experiência muito interessante. O que mais me surpreendeu foi a fé das pessoas. Muitas vezes você vai no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, que na nossa cabeça é um lugar idílico, né? Um lugar maravilhoso, e você percebe que as pessoas não têm fé. Não é sempre, não é em todo lugar. E você percebe que as pessoas têm uma fé que é puramente social, que elas não acreditam de fato que Nosso Senhor está ali, que elas não acreditam de fato nos 10 mandamentos, que elas não se importam, que elas não têm amor. Enquanto que você vai numa favela no meio do Rio de Janeiro, com uma liturgia absolutamente caótica, em que depois da missa acaba os fogos e o pessoal dá tiro para cima, e você vê aquele povo sofrido vibrando
Mas não vibrando de pular e dançar, não, vibrando porque eles realmente creem naquilo. Porque eles sabem que é Cristo ali. Eles sabem quem está presente. Eles sabem o que eles vieram buscar. Eles sabem que Cristo os ama. Eles sabem que o que sustenta eles, o que sustenta a vida deles, o que sustenta aquela cidade, o que sustenta o mundo é Deus e que Deus está na hóstia consagrada. Sabe? Isso me moveu muito. Isso é uma coisa que me impressionou muito. Né? Porque eu realmente achava que as zonas do Rio de Janeiro, talvez por preconceito, mas assim, na minha cabeça ia ser um monte de gente sem fé também, né? Igual em qualquer outro lugar que você vai. Então isso me tocou muito. Depois, eu não vou acender mais o cachimbo porque fica fazendo barulho. Atrapalha a gravação do áudio, infelizmente. Nas aulas eu fumo. Depois, uma outra coisa interessante que teve nessas férias foi a minha mudança, né? Porque agora eu não estou mais ali no seminário que eu estava, eu fui transferido. Né? Eu estou trabalhando agora como formador, assistente de formação, na verdade, no seminário propedêutico. Né? Eu não sei se vocês sabem o que é um seminário propedêutico. O seminário propedêutico nada mais é do que como se fosse uma introdução ao seminário. Nós temos um seminário menor, em que estudam nele o pessoal que está no ensino médio, ou que está ali um pouquinho antes, no 8º, 9º ano. Depois dele temos o seminário propedêutico, que é um ano de introdução, de preparo à filosofia, a um estudo mais sério da fé. É um ano para preparar os guris para entrarem no seminário menor e para começarem de fato os estudos em filosofia e teologia. E depois temos então aquilo que se chama do seminário maior, que é justamente o período da formação em que se tem os estudos mais intensos com relação ao sacerdócio, os estudos de graduação em filosofia, em teologia, os estudos específicos próprios do ministério e coisas assim. Então, eu estou aqui trabalhando agora no seminário propedêutico, dando aula para os guris, com a graça de Deus, de modo que sim, eu peço as orações de vocês por mim e especialmente por eles, para que diante de Deus eu possa cumprir o que o Nosso Senhor espera de mim, por intercessão da Virgem Maria, e que os guris possam aproveitar, que eu possa ser útil para eles. Então, rezem por isso, por favor. Mas enfim, chega de banter. Considerando que fazia tempo que eu não conversava com vocês, eu acho que a gente está aqui na marca dos 8 minutos já. Já é mais do que suficiente, né? Com o tempo. Aposto que até vocês estavam com saudade dessas longas introduções em que eu não falo de nada muito importante. Bem, olha, só um arremete, uma conclusão. Gostaria de contar para vocês assim, que Deus foi muito bom comigo nessas férias, sabe? Até em relações com coisas com relação ao próprio ministério diaconal, o que significa ser um ministro ordenado da igreja. Deus foi muito bom comigo. Então, assim, eu queria deixar meus agradecimentos a todos vocês que rezam por mim, porque eu tenho certeza que essas coisas só aconteceram graças à intercessão de vocês, sem dúvida nenhuma. Mas enfim, vamos então ao que realmente importa, ao que realmente interessa, que é o tema do nosso áudio de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, São Padre Pio de Pietrelcina, São Maximiliano Kolbe, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bene. Sobre o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar com vocês sobre um livro, tá? Que eu li recentemente, terminei essa semana, chamado Senhor do Mundo. Lord of the World. Escrito por um tal de Robert Hugh Benson, que é um padre inglês convertido, tá? Ele convertido do anglicanismo, o que é muito interessante, porque ele era filho de um figuraço assim, da igreja anglicana. Agora me foge exatamente quem. Acho que talvez fosse sei que era um arcebispo, não sei das quantas. Acho que era o arcebispo de Canterbury, alguma coisa assim. Mas era um arcebispo lá, um figuraço. E ele se converteu, e foi um escândalo na época e tudo mais, mas se converteu. Se converteu e escreveu esse livro, que é uma ficção, entre outros livros. Esse livro é de 1907, né? Então ali iniciozinho do século XX, então para vocês conseguirem se situar quando ele escreveu isso. Mas é surpreendentemente atual no conteúdo. Qual que é a ideia do livro? A ideia do livro é tratar do fim dos tempos, né? Do surgimento, da ascensão e da aparente vitória, porém da derrota do anticristo. É isso que se trata, né? E o próprio título é um pouco ambíguo, no sentido de que você fica ali meio sem saber se ele está falando Senhor do mundo no sentido do Senhor das coisas mundanas, e que, portanto, referindo-se ao próprio anticristo, ou se ele está falando Senhor do mundo para tratar, na verdade, de quem é o verdadeiro Senhor do mundo, Senhor do universo, que é o próprio Deus. Porque, no fundo, uma história da ascensão e queda final do anticristo nada mais é do que uma história do Apocalipse. E a história do Apocalipse nada mais é do que a história da vitória de Deus, do que a conclusão, a consumação final da união de Deus com sua igreja, das núpcias do Cordeiro. Então vocês vejam que uma das ironias que governa a vida do demônio e também do anticristo, tanto na ficção quanto na realidade, é que até no momento em que eles parecem mais luminosos, mais prestes a ganhar, mais prestes a vencer, eles na verdade estão apenas cumprindo o plano de Deus para a salvação de seu povo, para a glorificação maior de seu santo nome, para a salvação das almas, o que é sempre muito divertido de se lembrar, e eu tenho certeza que enfurece todos esses, como diz São Paulo, espíritos malignos que vagam pelos ares. Bem, e qual que é a pegada do livro? É um futuro distópico, tecnológico, tá? Não fica muito claro aonde se passa em termos de período, tá? Mas se passa ali pelo século XXI, em algum lugar, algum ano não especificado, do século XXI. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas um futuro distópico nada mais é do que um futuro em que as coisas deram errado, aparentemente, né? Ou seja, tem problemas graves. É um futuro em que as coisas, diferente de uma utopia, que é um sonho perfeito e realizável, uma distopia é uma coisa que deu errado, é uma coisa que não está certa, que não é boa, né? E quando a gente pensa em distopia, normalmente a gente pensa no quê, né? Pelo menos eu. Qual que é a primeira coisa que vem à mente, né? Vem à mente um futuro cyberpunk. Eu não sei se vocês sabem o que é cyberpunk,
Mas cyberpunk é um gênero de ficção que sempre eu gostava muito. Né? Só não digo gostava no passado, porque é uma coisa que é muito difícil de você consumir sendo católico, porque é tão imoral o futuro foi parecido que é de difícil acesso, é difícil você ver uma coisa com tanta violência e tanta indecência e não se sentir sujo depois. Mas qual que é a ideia do cyberpunk? A ideia do cyberpunk é um futuro high-tech, low human, que eles falam, né? Ou seja, altíssima tecnologia, mas a humanidade é baixa. Ou seja, os seres humanos são tratados como lixo, porém a tecnologia avança. Né? É muito comum em futuro cyberpunk você ter ciborgues, implantes cibernéticos, você tem pessoas que usam aquelas coisas de realidade virtual para entrar na internet como espiões. Né? Por exemplo, né, Exterminador do Futuro é um pouco cyberpunk. Tem um filme que saiu, que foi uma adaptação live action de um anime, que é o Ghost in the Shell, com a Scarlett Johansson, que também é cyberpunk. Né? A coisa é por aí. A tecnologia altíssima, porém, isso tem um custo terrível na humanidade. E a humanidade sempre parece que foi destruída. Nesse livro, No Senhor do Mundo, o caminho não é bem esse. Você tem um high-tech, você tem uma tecnologia avançadíssima, muito interessante, só que você não tem um low human, ao contrário. O que o Benson nos apresenta é, na verdade, um hiperflorescimento humano, um humanismo, um antropocentrismo tremendo, que tomou conta assim, de tudo, e que, por consequência, nos leva a um low God. Né? Então seria um high-tech, high-human, low God. Ou seja, tecnologia altíssima, um humanismo tremendo, ao ponto de que o homem se torna seu próprio Deus. Inclusive, mais perto do final, se torna abertamente Deus, né? Com inclusive cerimônias religiosas. Mas low God no sentido de que tudo aquilo que é transcendental é desprezado, é tratado como barbárico, tratado como pouco civilizado e, no decorrer do livro, tratado inclusive com hostilidade, né? com desprezo. E o livro é muito interessante porque por várias coisas, né? Em especial porque é muito verossímil. Né? Tudo que ele conta ali, de como as coisas foram acontecendo e dos valores, da forma como as pessoas se comportam, tudo aquilo poderia ter acontecido. Né? E muitas das coisas, a impressão que a gente tem é que vai acontecer ainda. Né? E talvez justamente daquela forma. Claro, tem coisas que são distintas. Né? Como, por exemplo, ele conta que muitas das cidades, inclusive algumas subterrâneas com o uso do sol artificial, as cidades são pavimentadas com uma espécie de borracha. Né? Por quê? Para que as pessoas possam caminhar sem fazer barulho e para que os outros não sejam perturbados, para que haja uma aparente ordem. Só que, é claro, a gente percebe que não é bem isso que acontece, né? Não é para isso que tende. Que nós também estamos num caminho de um humanismo, né? De um anticristianismo. Nós também estamos aí num caminho de um antropocentrismo. Não só no caminho, nós já estamos nele, mas um antropocentrismo que cada vez mais se intensifica, mas de uma forma muito mais animalesca. Né? Claro, temos as elites limpinhas, que essas sim, sem dúvida gostam dos seus momentos de silêncio e tudo mais, mas que a grande vida nas cidades, ao contrário, ela não é pautada por silêncio e aparente ordem, mas sim pelo mais absoluto caos. Né? E um caos que se intensifica cada vez mais e que inclusive é vendido para nós como uma forma de liberdade. Né? Mas
toda a sociedade humana no livro, ela parece que ela foi organizada de que modo? Ela foi organizada tomando como pilares princípios, né? Princípios como paz, princípios como unidade, né? E isso a qualquer custo, né? A qualquer custo. Tanto que, por exemplo, né, Cristo diz, né, no Evangelho: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim causar divisão. Né? E isso é muitas vezes no livro apontado contra o próprio Cristo, né, como um dos motivos pelos quais o catolicismo é uma ideologia fanática e perversa que corrompe a estrutura social. Né? E fanática e perversa, eu não diria, mas que corrompe a estrutura social é verdade, né? Ao menos dentro do contexto do livro. Né? Por quê? Porque vocês têm que entender que, assim, no livro, basicamente o mundo foi dividido em três blocos. Né? Nós temos a América, nós temos a Europa, né? E nós temos o Oriente. Tá? Esses são os três grandes governos. E durante o decorrer do livro, a gente acompanha o surgimento de uma figura chamada Felsenburgh, que é um senador americano e também é um anticristo, que começa a ascender mundialmente a ponto de que ele se torna responsável pela paz mundial, né, e por unir o mundo inteiro sob um único governo, né, entre outras coisas que ele faz. E que a ideia qual que é? A ideia é que o ser humano é o próprio Deus, numa compreensão muito interessante, absolutamente diabólica, mas interessante ainda assim, né, de que não é que Deus não existe, mas que o único Deus que existe é um Deus imanente, é um Deus que está na totalidade dos homens, né? Ou seja, é uma espécie de panteísmo, né? É uma espécie de religião ateia que coloca o homem como seu próprio Deus, mas que dissolve esse Deus no coletivo. E de modo que o que se torna absoluto é o bem-estar, né? É a ausência total de sofrimento, né? É a paz pela paz, é o conforto pelo conforto, né? Qualquer sofrimento pode ser... Por exemplo, você tem a opção de você se aplicar à própria eutanásia, de você cometer suicídio assistido a qualquer momento, se você considerar que a sua vida está muito infeliz. Né? Então, na hora que você diviniza o homem e você tira um Deus transcendente, né, você diviniza o prazer, você diviniza o bem-estar, não o bem-estar total do homem, corpo e alma, mas o bem-estar sensível, o sentir-se bem. E na hora que você diviniza o sentir-se bem, você diviniza o demônio, na verdade, que é o pai do sentir-se bem, né? Ao menos do sentir-se bem desordenado, né? Como nós vemos ali ele tentar Adão e Eva no Éden. Tá? Agora, uma coisa que Benson não previu foi a corrupção da própria, não da igreja como estrutura total, mas a corrupção da igreja no sentido da sua estrutura humana. Né? Porque você vê esse estabelecimento de uma nova ordem mundial e você vê que isso é uma coisa que está acontecendo de fato. Você vê essa imposição tremenda do bem-estar social, desse império do bem-estar, do sentir-se bem, e você vê isso na realidade. Você vê essa recusa de todo tipo de sofrimento e você vê isso na realidade. Mas a Igreja Católica, no livro, ela permanece forte, e muito bem governada, por sinal, sobre o Papa
João 300 números, eu não lembro agora de cabeça, que ganha o título que é igual ao título que, se eu não me engano, foi dado a Pio XII, Papa Angélico. Né? Que é muito interessante, inclusive, porque o que ele faz? Né? Ele entrega todas as igrejas da Itália para o governo, porque o governo está sucessivamente expulsando qualquer manifestação religiosa. Claro, né? Quando a gente diz religiosa, a gente está falando cristã, porque as manifestações religiosas pagãs e etc. acabam tendo espaço ainda. Né? Qualquer manifestação religiosa da vida pública, e vão tomando então as igrejas, tomando as paróquias, tomando as coisas. E então o que esse Papa faz? Ele entrega voluntariamente todas as paróquias da Itália para o governo em troca de poder absoluto em Roma, poder temporal de governo. E ele transforma Roma então numa espécie de bastião católico, né? Numa espécie de última fronteira. E é muito interessante. Enfim, tem muita coisa interessante nesse livro. Se for falar tudo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas assim, eu recomendo que vocês leiam. Mas uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que assim, esse livro é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que nossos dois últimos papas, incluindo o Papa Francisco, chamaram o livro de profético. Tá? Papa Bento XVI comentou isso em relação aos Estados Unidos, que na época o presidente estava propondo uma nova ordem mundial que deveria ser encarada, etc, etc. Então, o Papa Bento trouxe a memória do Senhor do Mundo como um alerta profético. E Papa Francisco disse algo muito semelhante, dizendo que quando nós negociamos com o mundo, com o espírito do mundo, os valores da igreja, quando nós pensamos não de forma divina, mas sim aceitando o mundanismo, nós damos espaço para o surgimento de coisas conforme as coisas estão descritas no Senhor do Mundo. O que é muito interessante, muito irônico, considerando que se a gente para ler, por exemplo, a Fratelli Tutti do Papa Francisco, é um documento em que seria aplaudido de pé pelos discípulos de Felsenberg no Senhor do Mundo. Né? Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Não é mesmo? Mas enfim, uma coisa importante do livro, retomando, né, é essa ideia, essa noção da paz e da unidade acima de todo o resto. Isso é importante por quê? Porque se nós pararmos para ver e para analisar a realidade agora, a realidade atual que nós vivemos, vocês vão perceber que paz e unidade são os discursos vigentes. Quando a gente fala de inclusão a qualquer custo, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de unidade. Quando nós falamos de acolher o diferente, de aceitar o diferente, de não fazer com que ele tente mudar, nós estamos falando do quê? De unidade e de paz. Nós estamos falando de forçar coisas que são diferentes a permanecerem juntas. Nós estamos falando de esmaecer as distinções entre as pessoas, as distinções culturais, inclusive de esmaecer as distinções entre o certo e errado. Né? Porque se você tem uma pessoa que está certa e você tem uma pessoa que está errada, e elas estão conversando, tá? Haverá um conflito ali. Haverá um conflito que, se for tratado de forma madura e ordenada, se encerra com a compreensão da verdade, que prevalece sobre os dois. A parte errada será humilde, falando de um futuro, de uma ocasião ideal. Né? A parte errada é humilde, reconhece seu erro e adere à verdade. Pronto, acabou. Mas para isso você precisa de conflito.
Né? Sem conflito as coisas não avançam. Então, se você coloca paz e unidade como valores absolutos, primeiro que você mata a inteligência das pessoas, porque você necessariamente tem que abrir mão da verdade para ter paz absoluta, para ter unidade absoluta. Você abre mão da individualidade das pessoas. Tanto que no próprio livro os individualistas são tratados como criminosos. Se você coloca paz e unidade como valores absolutos, você necessariamente transforma o cristão num inimigo. Por quê? Porque, pensem comigo, tá? Temos paz e unidade. Não paz entendida no sentido católico, né? Tranquilidade na ordem. Não. Paz entendida como ausência de guerra, ausência de conflito, né? Como absoluta tranquilidade, mesmo na desordem. Né? Para alcançar esse estado, você precisa de uma unidade artificial entre as pessoas. Só que veja, tudo isso tem que ter uma manutenção dessa unidade forjada. Tem que ter uma manutenção dessa paz institucionalizada, dessa paz obrigatória. Tá? É necessário que haja um governo humano, ou um líder humano, que vá garantir que aqueles que estão ferindo a paz parem de ferir a paz. Que vai garantir que aqueles que não fazem parte da unidade, né, sejam tolhidos para que a unidade, né, permaneça. É aquela velha história. Você não pode ter igualdade e liberdade ao mesmo tempo. Porque as pessoas são diferentes. Então, se elas são livres, elas se comportarão de formas diferentes. E a sua forma diferente de se comportar vai trazer resultados diferentes. E elas não serão mais iguais. Agora, como é que isso leva necessariamente à perseguição dos cristãos? Isso leva necessariamente à perseguição dos cristãos. Por quê? Porque o cristão, ele nunca será um aliado do mundo. Ele nunca será uma pessoa que vai tomar parte desse jogo de espelhos, desse jogo de imagens, nesse jogo de sombras que o mundo nos oferece, nessa unidade forjada. O cristão nunca vai comprar esses valores falsos, esses valores contrabandeados, esses valores distorcidos. Por quê? Porque os olhos do cristão não estão nesta terra, não estão nos bens temporais, não estão nesta vida. Não, os olhos do cristão estão no céu. O cristão, ele é um homem morto para o mundo, o bom cristão. Então ele é irredutível, ele é inegociável, você não tem o que fazer com um católico. Um católico fervoroso, você não tem o que fazer com o cara. Você não tem como negociar com ele, você não tem como prender ele. Tu pode prender ele, mas ele converte as pessoas da cadeia. Você mata ele, aparece mais. Entendeu? É pior que barata. Então, assim, é uma criatura absolutamente incontrolável. E isso causa medo. Porque isso, se você não consegue controlar um determinado grupo, você não consegue fazer com que esse grupo permaneça na unidade que você instituiu. Na unidade que o seu grupo quer manter. Porque eles não vão entrar no seu joguinho. Entendeu? Então, o cristão, ele sempre será visto como um elemento subversivo pelos governos totalitários, ou pelas tentativas de governo totalitário. Mesmo que não sejam abertamente vistas, talvez nem pelos seus próprios membros como tal. Você pode pensar, por exemplo, na própria Igreja Católica, como está hoje. Você tem muitos padres que enxergam a ideia da unidade como algo absoluto e da paz como algo absoluto.
Eu recentemente tive que ouvir numa homilia um padre dizendo que o demônio era tudo aquilo que causava divisão. Ora as bolas, Cristo é o demônio, então? Então, essas ideias perniciosas, elas entraram na igreja. E isso que deve ser a nossa grande preocupação. Isso que nós devemos estar atentos. Porque os valores do Evangelho, os valores de Cristo, também pregam paz, também pregam unidade, também pregam união. Tá? Mas a paz, a unidade, a união, a ordem que vem de Deus. Que vem de Deus. E isso é muito interessante, porque no livro o personagem principal é o Padre Franklin. Tá? Padre Franklin. E é muito, muito, muito interessante, porque o jeito que o Benson descreve a vida interior desse homem é impressionante. Tá? Não só no sentido de que o Benson descreve muito bem a vida de oração, descreve muito bem como que é fazer uma meditação em meio a tentações. Não, mas no sentido de que o conflito entre aquilo que os teus sentidos te dizem e aquilo que a fé te mostra é muito bem demonstrado. Porque você percebe que o anticristo no livro, e possivelmente na vida real também, ele aceitará, tá? É o que dizem os santos, ele aceitará aquelas tentações do deserto que Nosso Senhor resistiu. E o que isso significa? Isso significa que ele terá poder temporal para tirar a fome das pessoas, para impor a paz, para trazer a unidade. E o próprio Padre Franklin reconhece isso. Chega em um determinado momento, quando o Felsenburg está no auge, que ele diz, eles conseguiram. Eles alcançaram a paz do Evangelho sem Deus. E o que isso significa? Isso significa que sensivelmente, naquela realidade que você percebe apenas pelos seus sentidos, não há absolutamente nada que vá te apontar que tem um problema ali. Porque você vai ver as pessoas sendo bem tratadas e sem fome, você vai ver o fim das guerras, tá? Você vai ver a união entre os povos, você vai ver a fraternidade universal, como os maçons tanto querem nos enfiar goela abaixo. Você vai ver ausência de pessoas em estado de miséria. Nós vamos ver tudo isso. Mas tudo isso às custas do quê? Tudo isso às custas das nossas almas. De se tirar Deus do centro. Por quê? Porque a paz que Deus oferece, a paz que nos vem por meio de Cristo, não é uma paz do mundo. É uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz sobrenatural. O que é que Cristo nos diz no Evangelho? No mundo tereis tribulações, porém eu venci o mundo. Ele não diz, no mundo tereis tribulações, mas fica tranquilo que o mundo vai ficar bem. Não. Ele diz, eu venci o mundo. Então, sempre que alguém, seja leigo, seja padre, seja quem quer que for, seja um anjo, sempre que alguém nos oferece paz e felicidade plena no mundo e sensível, nós temos que ter consciência de que isso não passa de uma mentira. E isso é muito, muito, muito difícil, porque como nós vemos nas próprias descrições da angústia e da luta do Padre Franklin, que depois se torna o último Papa, por sinal, é muito difícil você ver uma coisa que parece boa,
que sente boa, que parece conducente ao pleno florescimento humano sensível, e você se apegar à sua fé que te diz, isso está errado, isto é mal, isto não conduz ao pleno florescimento humano. Antes, isto conduz à desumanização, porque nega aquilo que há de mais humano no homem, aquilo que faz com que o homem seja homem, que não são seus sentidos, não são seu prazer, mas sim a sua posse única e singular em toda a criação, de sua identidade como imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, assim, no fundo, o que o Benson nos mostra nada mais é do que o conflito entre as duas cidades. As duas cidades já descritas por Santo Agostinho há séculos atrás. Dois amores deram origem a duas cidades. O amor de Deus até o desprezo de si deu origem à cidade de Deus. O amor de si até o desprezo de Deus deu origem à cidade dos homens. Só que nós lemos isso e nós achamos tudo isso muito bonito, muito lindo, muito incrível, mas nós não temos consciência da tremenda obra heróica que é o verdadeiro desprezo de si mesmo. Porque o verdadeiro desprezo de si mesmo não é simplesmente fazer um jejum de vez em quando, escolher alguma coisa que você não gosta. Não. O verdadeiro desprezo de si mesmo é a absoluta negação de tudo aquilo que os teus sentidos te dizem e te mostram como bom, em favor do que a tua fé te diz, do que o teu Deus te mostra e te conduz, daquilo que você aprendeu não dos homens, mas do próprio Deus, pelos ensinamentos imortais da Santa Igreja, de que aquilo é a verdade, de que aquilo é o bem, de que aquilo é o que te levará à salvação da sua alma, à eternidade no céu, à bem-aventurança plena dos santos. Que é o quê? Em última instância, é a negação absoluta dos valores do mundo. É a negação do prazer pelo prazer e o abraço ao sacrifício que nos une ao sacrifício redentor do próprio Cristo. É o abandono do egoísmo, e a entrega total de si mesmo pelo outro. Tá? É dizer não aonde o mundo diz sim e dizer sim aonde o mundo diz não. É negar a lógica do mundo. E negar a lógica do mundo é fazer violência com nós mesmos. E fazer violência com nós mesmos dói muito e custa tudo. Deus não pede pouco de nós. Deus pede muito. Deus pede tudo de nós. Mas em troca, Ele nos dá mais do que tudo. Ele nos dá a si mesmo. Agora, ainda, já nesta vida. E ainda mais plenamente no céu. Então, nós temos que estar muito atentos e vigilantes. Sempre, 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 em tudo aquilo que nós fazemos. Para ter certeza se nós estamos nos guiando pela fé ou se nós estamos nos guiando pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentidos, pelas nossas paixões, pelas coisas que nos fazem sentir bem. Sentir-se bem não é mal. Sentir-se bem não é mal. Não é que Deus não quer que você se sinta bem. Mas é que sentir-se bem te distrai daquelas coisas que Deus vai te pedir, daquelas coisas que você vai precisar fazer para a salvação da sua alma, e que não serão coisas que te fazem sentir bem, mas que serão as coisas mais importantes que você pode fazer.
Tem uma cena, por exemplo, do livro, logo após ser anunciada a conquista da paz mundial e a ascensão do Julian Felsenburgh, que o padre Franklin está voltando para casa depois de receber de volta na igreja uma mulher que se converteu e que morreria dali poucos dias. E ele vê a massa na rua comemorando, apaixonada, vibrante. E ele vê o próprio homem, ele vê o anticristo, ele vê o Felsenburgh. E ele descreve como tudo nele queria ir lá e se juntar àquelas pessoas, e comemorar com aquelas pessoas, e se alegrar com elas. E como tudo aquilo parecia bom, e como tudo aquilo parecia mais real que o próprio Deus. E que para resistir a isso foram atos e atos sucessivos de fé, atos de esperança, atos de amor internos, atos internos, movimentos internos da própria vontade, reforçando para si mesmo no que ele cria, qual era a verdade, no que ele acreditava, quem era o Deus dele. E cada ato era uma punhalada, uma facada no homem velho. Um não que ele dizia à própria carne, porque a própria carne dele queria louvar aquele desgraçado que era o anticristo como o Deus na terra, como o Deus do mundo, que havia de fato conquistado a paz para os homens, como de fato havia. Tá? E isso tudo fica muito claro quando a gente vê que depois que Roma é bombardeada, que o Papa é morto e que o que resta da Igreja Católica são alguns pouquinhos, escondidos, inclusive é aí que o padre Franklin se torna Papa, a Igreja só sobrevive por quê? Claro, pela providência de Deus. Mas por meio de quem que a providência de Deus se manifesta? Por meio de uma nova ordem fundada. A ordem de Cristo crucificado. Que é o quê? É uma ordem aberta a todos, homens, mulheres, leigos, padres, bispos, qualquer um, que tem por lema, viver os 3 votos, pobreza, castidade e obediência, de modo radical, e que tem como carisma fundamental e vocação máxima abraçar o martírio. E é só por meio destas pessoas que realmente se agarram a estes votos que a igreja consegue sobreviver e subsistir ainda até o momento do juízo final. E vejam, eu não estou dizendo que nós precisamos de uma ordem dessa, não estou dizendo que será a mesma coisa aqui, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se nós queremos ser cristãos, verdadeiros cristãos, no mundo anticristão, nós não precisamos esperar o surgimento do anticristo, nós não precisamos esperar a perseguição institucionalizada dos cristãos, nós não precisamos esperar o momento em que ser cristão será punido com a morte, nós não precisamos esperar isso. Porque o nosso anticristo já é o mundo, é o espírito do mundo, é o espírito mundano. E o espírito do mundo, ele habita em todas as pessoas. O espírito do mundo habita em nós, inclusive. E o espírito do mundo é um espírito anticristão. O ethos vigente, a visão de mundo atual, é anticristã. E ela é a nossa visão. E nós vivemos assim. E nós nos deixamos levar dessa forma. E a única forma que nós temos de nos livrar disso e de viver de forma realmente cristã, qual que é? É dizendo não absoluto e heróico aos valores do mundo. Que passa por uma vivência, nem que seja adaptada, da obediência, da pobreza e da castidade. E a castidade pode ser vivida no matrimônio, tá? Claro que pode ser vivida. Castidade é diferente de celibato, tá? Claro, no contexto do livro, não, mas no contexto nosso agora, que nós estamos falando em sentido absoluto, são coisas distintas. E
a vivência do espírito destes votos, adaptá-los à nossa vida e, acima de tudo, abraçar com todo o nosso ser essa disposição sacrificial, essa disposição ao martírio, esse desejo real pelo martírio. Não pelo martírio idealizado, o martírio de, um dia haverá uma perseguição e eu lutarei, e se a perseguição estiver de dentro da igreja, eu serei excomungado, mas permanecerei firme na fé. Não a perseguição que vai surgir um dia do governo comunista que banhará de sangue as ruas. Não. Não esse martírio. Não um martírio visível. Não um martírio heróico. Não um martírio desses. Não. Mas um martírio invisivelmente heróico. Um martírio de todo dia. Que pode te levar a morrer. Claro que pode. Mas que antes de te levar à morte física, vai te levar à morte para si mesmo. E à morte para o mundo. Porque o martírio, meus irmãos, nada mais é do que a coroação da caridade perfeita. O martírio físico, o martírio de sangue, é um presente de Deus. E o mártir no céu recebe uma coroa especial. Por quê? Porque o martírio é a perfeição da caridade. Porque o mártir é aquele que realmente amou a Deus sobre todas as coisas. Então, se nós queremos nos manter firmes à nossa fé, num mundo profundamente anticristão, cada vez mais anticristão, no momento em que a própria estrutura visível da igreja é muitas vezes anticristã, nós temos que abraçar de forma inegociável valores opostos aos valores do mundo. E nós temos que nos entregar ao máximo de nossas capacidades a uma vida martirial, a busca do martírio em vida. Não estou mandando ninguém pular da ponte, não estou mandando ninguém se matar. Estou dizendo para a gente morrer para si mesmo. Tirar o eu do nosso vocabulário. Tirar o eu das nossas frases. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. Sem nunca nos esquecermos que tudo isso só é possível com muita, muita, muita oração. Nós temos que lutar. Nós temos que dar o nosso máximo. Sempre. O tempo todo. Incansavelmente. Mas quem realiza em nós a obra da salvação é somente o próprio Deus. Nós cooperamos com a sua graça. Mas quem nos transforma e nos torna capazes desse amor louco e total que tudo consome é o próprio Deus. E nós temos que pedir a Ele esta graça. A graça de amá-lo como Ele deseja ser amado. A graça de amá-lo sobre todas as coisas. A graça de sermos consumidos por um amor total pelo reino de Deus. De tal forma que nada reste de nós além do próprio Deus. A ponto de que nós possamos dizer, como diz São Paulo, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Tá bom? Era isso. Então, deixa eu tomar um copo d'água aqui para me recuperar. Lembrem-se, tá? Lembrem-se. Eu tenho um Apoia-se. apoia.se/Morer. Com qualquer valor mensal, você tem acesso a um grupo no Telegram, onde você tem de contato direto comigo. E você tem acesso a aulas mensais, todas as que eu dei ano passado e as que eu darei neste ano. Nós estamos tratando os pecados capitais e como vencê-los. Tá? E você pode fazer perguntas para mim individualmente. Essas aulas são individuais, não estão disponíveis em outro lugar, e nós conversamos, enfim. E o mais importante é uma obra de caridade, né? Você me ajuda a comprar livro, você me ajuda a me sustentar, você me ajuda a cumprir com todas as despesas que o próprio ministério acarreta, né? Por exemplo, a própria
Eu percebi que fica mais barato comprar uma impressora laser, por exemplo, do que ficar comprando livro importado. Né? Comprar impressora e imprimir os PDFs. E eu aprendi a fazer uma encadernação simples para isso, mas tudo isso vai porque vai dinheiro, vai tempo, microfone novo, logo logo eu preciso de um computador novo, quando o computador está se desfazendo. Tudo isso vai dinheiro e tudo isso então vem justamente do Morer, porque não sei se vocês sabem, mas eu não tenho salário. Tá? Enfim, é isso. Antes da bênção, gostaria de pedir que vocês rezem por algumas pessoas. Por Irene, por Luísa, por Lucas, por Margarida, pela alma de Tadeu e pela conversão e pela boa morte de Danilo. Tá? Os nomes não são reais, mas as pessoas são. Vocês rezem e Deus saberá quem é. Tá bom? Então é isso. O Senhor esteja convosco. Está no meio. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e São Padre Pio de Pietrelcina, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até semana que vem. Nós voltamos.